Meus queridos irmãos, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a esse devocional Minhas Quatro Gerações. Porque o mês de abril na área Brasil é o mês da campanha Minhas Quatro Gerações. Esse devocional ele está sendo presidido pelo Elder Moroni Klein dos 70 e dirigido por mim, o irmão Wellington Nascimento, consultor de Tempos da Família Multistaca. Meus caros irmãos, gostaríamos de reconhecer a presença do presidente João Roberto Grau, presidente do Templo de Porto Alegre. Gostaríamos de fazer também todos muito bem-vindos nessa oportunidade, todos os líderes e irmãos que estão conosco. Para iniciarmos esse devocional, nós vamos ter o privilégio de ouvir uma canção feita pelo irmão Gerson Augusto da Silva Rodrigues, né, da Estaca Alegrete. O irmão Gerson, ele serve hoje como missionário de tempo integral na missão São Paulo Leste. Após ouvirmos a canção do irmão Gerson, gostaríamos de convidar o irmão Pedro Moreira, da Estaca Santa Maria, que nos possa oferecer a primeira oração. Antigamente eu não estava aqui, ainda não sei onde começou, mas procurando eu sei que vou achar algo de onde sou. Fotografias são importantes para lembrar quem aqui passou, deixar um rastro do que fizeram e um exemplo que me formou. Entre sonhos e visões, em memórias e canções, tudo está guardado no livro de recordações. Amo como amo minha família, de geração em geração. Amo como amo, e sei que um dia viveremos em união. Já encontrei vestígios do vovô, histórias que ninguém nunca contou. Um chapéu velho, uma roupa usada, eu vou levar por onde vou. E as histórias de minha família, para meus filhos eu vou contar. Experiências que eu nunca tive, mas que eu posso relembrar. Entre sonhos e visões, em memórias e canções, tudo está guardado no livro de recordações. Amo como amo minha família, de geração em geração. Amo como amo, e sei que um dia viveremos em união. Amo como amo minha família, de geração em geração. Amo como amo, e sei que um dia viveremos em união. Se eles pedem. Tchau. Vou fazer. Pai Celestial, agradecemos por mais um dia de vida. Agradecemos, Senhor, por tantas pessoas agora assistindo esse serão. Agradecemos, Senhor, por o Senhor ter restaurado o Evangelho, por termos meios de ser salvos. Agradecemos pela natureza e por tudo que o Senhor criou. Pedimos que possamos aplicar o que aqui aprendemos, que possamos sentir o seu Espírito e possamos nos proteger desses tempos ruins. Essa oração que deixamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, né? Então, Amém. dando continuidade, gostaríamos de convidar
e passar o tempo para o nosso querido presidente João Roberto Grau, presidente do Templo de Porto Alegre, que vai compartilhar conosco algumas palavras e depois eu terei a oportunidade de falar com cada um de vocês. Presidente Grau, o tempo é do senhor. Bem. Amados irmãos e irmãs, em meu coração cheio de gratidão por esse privilégio de participar desta reunião tão importante. A companhia do querido Elder Klein, dedicado irmão Wellington, e vocês, amados irmãos, que são filhos e filhas especiais de nosso Pai Celeste. Esse assunto templo, trabalho vicário, ordenanças sagradas, é o assunto mais importante que podemos tratar durante nossa jornada terrena. Porque é através dessas ordenanças, deste trabalho, é que poderemos estar com a nossa querida família na presença de Deus. Tem uma declaração da primeira presidência a respeito dos templos, que declaram: os templos literalmente são a casa do Senhor. O Senhor sempre ordenou a seu povo que construísse templos, edifícios sagrados nos quais os membros dignos da igreja realizam cerimônias e ordenanças sagradas do Evangelho, para si próprio e em favor dos mortos. O Senhor visita seus templos, e por isso eles são os lugares mais sagrados de adoração da terra. Presto meu testemunho a vocês, amados irmãos, de que o Salvador visita seus templos sagrados. Numa ocasião, uma querida família estava no templo para ser selada. A mãe ia andando corredor oficiante, encontrando uma amiga, compartilhando a alegria de que naquele dia era o selamento dela, do seu garotinho, e o amado esposo. Enquanto sussurrava e compartilhava sua alegria com a amiga, o garotinho foi andando para o fundo do corredor. Nisso, a mãe fazia sinal, chamando para o garotinho vir, e ele não vinha. Ela chamava e ele não vinha. Ela foi lá, pegou ele pela mãozinha e ouviu do menininho: mãe, eu estou falando com o moço. Não havia moço nenhum. Caminhando, vocês sabem que tem lindos quadros do Salvador. Ao passar em frente de um deles, o garotinho parou. E apontando com seu dedinho para um quadro do Salvador, ele disse: mãe, esse é o moço com quem eu estava falando. Vocês têm alguma dúvida de que ele visita seus templos? Presto meu testemunho, amados irmãos, como presidente do Templo Porto Alegre. Eu sei que ele visita nossos templos. Gostaria de compartilhar a declaração de profetas e apóstolos com vocês. O presidente Howard W. Hunter, numa ocasião, ele declarou: que coisa gloriosa é para nós ter o privilégio de ir ao templo para receber nossas próprias bênçãos. Então, depois de ir ao templo, para receber nossas próprias bênçãos. Que glorioso privilégio fazer a obra por aqueles que partiram antes de nós.
alguns membros tão dedicados na história da família e em trabalho vicário, numa ocasião me perguntaram: Presidente Grau, quem nos garante que fazendo todo esse trabalho, eles estão aceitando? E eu lembrei as palavras do profeta Joseph Fielding, porque naquela época já faziam a mesma pergunta para ele. E quando perguntaram, o profeta respondeu: não compete a vós se eles estão aceitando ou não. Esse é um assunto entre eles e Deus. A vós compete fazer a obra. Outra declaração que eu aprecio muito é do presidente Monson. Ele declarou: cada um de nossos templos é uma expressão de nosso testemunho de que a vida além da morte é tão real e certa que nossa vida aqui na Terra, eu testifico disso, que a vida além da morte é tão real quanto a nossa aqui na Terra. E eu sei, amados irmãos, de que isso é verdade. Nós temos uma querida irmã tão dedicada em história da família, trabalho vicário, tornou-se tão especialista, uma facilidade tão grande em levantar todos os dados e preencher os cartões, deixar preparado para abençoar tantas pessoas com as ordenanças eternas. Numa ocasião, ela estava só na sala e preenchendo com aquela habilidade dela rápida, quando de repente ela ouviu uma voz: eu sou menina. Olhou, não havia ninguém na sala, mas quando ela olhou na tela do computador, ela tinha colocado o X em masculino. Amados irmãos, as palavras do profeta são verdadeiras. Estão tão vivos quanto nós. E quem se dedica a esse maravilhoso trabalho vicário, história da família, não está só. Eles estão juntos, participando, ajudando. E quem se envolve com essa obra, com toda certeza vai viver experiências lindas e sagradas. Um outro exemplo que eu gostaria de compartilhar com vocês, de um querido casal da Estaca Livramento. Estávamos numa ocasião lá quando compartilharam conosco de que, quando recém-casados, ele era um soldado do exército, tinha uma vida bem simplesinha, mas com tanto trabalho e esforço, finalmente eles conseguiram construir a casa deles e faltava colocar vidros nas janelas. E ele conseguiu o dinheiro, pegou para a esposa para que ela pudesse comprar esses vidros e pagar o profissional que iria instalar. Quando ele voltou e viu que as janelas continuavam sem vidro, perguntou para ela: você comprou os vidros? Ela disse: não, eu comprei nossa passagem para São Paulo, para irmos ao templo e fazermos nossas ordenanças sagradas. Queridos irmãos, imagina, esse irmãozinho disse: o inverno está chegando, é terrível, nós vamos morrer congelado aqui. E na época só tinha o templo de São Paulo. E ela respondeu para ele: se morrermos,
pelo menos estamos selados e estaremos juntos depois desta vida. Que maravilhoso, irmãos, esses filhos e filhas de Deus exercem tamanha fé e não estão visualizando só essa jornada terrena, que é tão rápida, passa num piscar de olhos. Outro dia eu era um garotinho andando aqui no sul. E agora vou sair aqui do templo com 70 anos de idade. Passa voando. E esse querido casal, irmãos, vocês terem uma ideia, quando esse irmão chegou de volta ao quartel, o comandante disse a ele, não sei o que aprontaram, lá no galpão tinha bons vidros, alguém andou quebrando alguns, para nós não serve para mais nada, some com esses vidros daí. E eram vidros suficientes para colocar em todas as janelas dele. E aí, em seguida, alguém bateu na porta, e era de um comércio do bairro, para ele fazer um trabalho, e ele recebeu dinheiro para pagar quem iria instalar. As escrituras são verdadeiras. Colocai o reino de Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu sou testemunha viva disso, irmãos, de que Deus cumpre com suas promessas. Eu sei que é verdade. Como eu sou grato por essa jornada terrena, por templos no Brasil, por história da família, trabalho vicário. Como eu sou grato. Pude me selar a minha querida e amada esposa. E na época só tínhamos o nosso primogênito, menininho que estava com 2 aninhos. Foi linda a experiência. Eu e a querida Jussara, ajoelhados no altar daquela sala de selamento, quando trouxeram aquele garotinho, todo vestido de branco, para ser selado aos pais. E alguns anos depois, Deus o levou. Que dor terrível. Como é difícil ficarmos distantes de uma pessoa que amamos. Como foi agora, nesses dias, que faleceu a querida irmã Ana, assistente da Sister Grau, esposa do meu amado, dedicado presidente Viana, que também está internado, e apreciaríamos que todos orassem por sua recuperação. Queridos irmãos, que bênção são os templos e estas ordenanças sagradas. E nos dá a força, a esperança, o conforto, a certeza de que um dia as saudades terminam e estaremos juntos novamente. Então, por toda a eternidade. Gostaria de compartilhar mais uma experiência que confirma as palavras desse amado profeta, de que eles estão tão vivos quanto nós. Quando nós nos selamos no Templo de São Paulo, meus pais que moravam aqui no Sul e irmãs viajaram para lá, e nós fizemos o selamento dos filhos aos pais. Nessa ocasião, todos fomos selados, exceto minha irmã mais velha, que morava com sua família no Mato Grosso, e o trabalho impedia de, naquele dia, vir e ser selado junto conosco. E ficou de ela fazer isso depois. Parece incrível, irmãos, mas deu um branco em todo mundo. Todo mundo. Passaram-se os anos e, depois de uma vida, ela frequentando o templo, outro dia ela entrou em contato comigo e disse, mano, eu sonhei com a avó. E a avó disse, Diane,
nós não estamos unidas para a eternidade. E ela disse, como que não, vó? Nós fizemos gerações, gerações, todo mundo, as ordenanças. Como que nós estamos unidas? Nós não estamos unidas. Como ela vai com o esposo toda semana no templo, lá nos Estados Unidos, conversando com amigos do escritório, foram checar, e aí a surpresa. Ela nunca fez o selamento dela aos pais. Passou em branco. Quem foi que avisou minha irmã que ela não tinha feito selamento? A avó falecida. E vemos que as palavras dos profetas são verdadeiras. Gostaria de citar também uma declaração de um dos nossos apóstolos. O Elder Husband, ele diz, tenham vocês acesso ao templo ou não? Vocês precisam ter uma recomendação válida para continuar no caminho. O fato, irmãos, de temporariamente o templo estar fechado por causa dessa grave pandemia, muitos membros têm suas recomendações vencidas e pensam que tudo está bem, uma vez que, por enquanto, não estão indo ao templo. Vejam o que um discípulo do Salvador nos disse. Independente de o templo estar funcionando ou não, temos que ter nossa recomendação atualizada. Vencendo, procure seus líderes e atualize sua recomendação. Queridos irmãos, eu gostaria de concluir prestando o meu testemunho a vocês de que esses templos são sagrados. Esta obra vicária é sagrada. É uma bênção, irmãos, fazermos parte da Igreja do Salvador. Eu amo meu Salvador de todo o meu coração. Nosso amado Pai Celeste, confie nele. Aconteça o que acontecer, confie. Vivendo e honrando esses convênios, nós estaremos com nossa querida família. Depois desta vida na presença de Deus, eu testifico disso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Meu querido Amém. Grau, muito obrigado, né? Que maravilhoso, não foi, irmãos? É uma oportunidade incrível estar com todos vocês aqui hoje. E, como presidente Grau, eu gostaria de começar testificando, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que as famílias, elas podem ficar unidas para todo sempre, através das ordenanças do templo, né? E muitas vezes, quando nós falamos em história da família, no trabalho de templo, história da família, nós falamos nos 4 convites da presidência da área, que é ajudar todos os membros a completarem a sua 4ª geração, ajudar todos os membros a prepararem nomes para serem enviados ou compartilhados com o templo, ajudar cada um, né, na minha família, a anexar recordações, a preservar a sua história, e também, eu acredito que a maior prova de amor de todas, quando nós ajudamos os filhos do Pai Celestial a indexarem, né? Porque quando nós indexamos, nós não estamos fazendo algo por alguém que é diretamente da nossa família. Mas como eu aprendi com meu querido Elder Klein uma vez, ele disse, mas é da família de alguém, com certeza. E é um dos filhos do Pai Celestial. Então, meus queridos irmãos, o trabalho de templo, história da família, ele busca, né, deixar os filhos do Pai Celestial mais próximos de receberem as suas ordenanças vicárias. Reunir as famílias. O propósito do templo, o propósito do trabalho de templo, história da família, é reunir e estruturar as famílias. E o mês de abril, ele é um mês muito, muito especial. Porque ele é o mês das 4 gerações. Exatamente, é um convite para que eu e vocês, individualmente,
possamos completar, buscar completar até a nossa 4ª geração. Poxa, irmão Wellington, muitas vezes a gente escuta isso, né? Poxa, irmão Wellington, não, mas lá em casa está tudo bem. O Zequinha, meu marido, ele está com tudo certo, né? Ele está com a árvore dele, tudo certo. Poxa, parece aquele ipê frondoso, né? Cheio de flores. Poxa, irmã, que bom que o Zequinha está assim. E a senhora? Não, mas quem faz, a gente faz tudo na árvore dele, né? Então, o convite, os 4 convites da presidência da área, não é para o irmão Wellington, né? É para a irmã Vanessa, é para o Marco Antônio, é para o Teteu, que é o meu filho mais novo, certo? Ele é um convite para todos nós, para que, né, nós possamos, como filhos do Pai Celestial, estendermos as mãos e fazermos a obra missionária em ambos os lados do véu, buscando os nossos antepassados e também aqueles que não são da nossa família direta. Então, meus queridos amigos, esse mês, né, essa campanha, esse devocional é um convite à ação, né? Não importa se a irmã Maria, ela é uma expert, mas muito importante é que o irmão Manuel, o irmão João, o irmão Pedro, eu, cada um de vocês, né, possamos trabalhar em nossa própria árvore familiar. E daí vira para mim, né, o irmão Zequinha, tudo bem, irmão Wellington, mas como que eu posso fazer isso? Poxa, é muito simples. E é o que nós vamos mostrar agora. Todos nós, né, através do celular ou através do computador, nós podemos acessar um navegador. E lá nesse navegador eu posso colocar, ó, www, eu não sei escrever Family Search. O que eu faço? www.fs.org.br e eu vou acessar o Family Search. Poxa, você que está nos vendo hoje, que por acaso não tem uma conta, irmão Wellington, eu já ouvi falar no Family Search, mas eu não tenho uma conta de membro, eu não me cadastrei ainda. Como que eu faço? Eu simplesmente clico em entrar, e quando eu vou em entrar, tem aqui, ó, a opção criar uma conta gratuita, que você vai precisar do seu nome, da sua data de nascimento e um e-mail. Se você for um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, você simplesmente pode utilizar o seu número de membro e você vai conseguir criar a sua conta. Eu criei uma hoje muito especial para esse devocional, porque eu quero mostrar como é que a gente faz. Aqui eu criei lá, ó, pedi o meu login, o elnace02, e eu vou digitar uma senha que eu criei. E vou entrar no sistema. Poxa, meus queridos amigos, se você, né, não importa se é membro há 2 meses, ou se você é um membro com mais de 60, 70 anos de evangelho, e você não tem uma conta no Family Search ainda, a hora é agora. É a hora de começar. Então, quando você entra no Family Search, vai aparecer para você aqui, ó, árvore familiar. Você clica lá e vai em árvore. E aqui vai aparecer. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, eu vou contar um segredo para você. Muitas de nossas árvores familiares estão como essa aqui, ó, aonde está apenas o irmão Wellington Nascimento. Eu vou mostrar para vocês como nós podemos resolver isso agora. É muito simples eu buscar completar a minha 4ª geração. Eu vou fazer uma pergunta. Eu gostaria que me participassem e me ajudassem. Irmãos, a gente fala, ok, a campanha é minhas 4 gerações. Eu tenho que buscar completar até a minha 4ª geração. Alguém sabe me dizer quais são os familiares que têm até a 4ª geração? Em linha direta. Pode abrir o áudio e falar. Posso falar, não, Wellington? Pode. No caso, eu, né? A primeira geração, eu. Muito bom. Tá aqui, ó. Eu tô sozinho, sou eu. Sim. A minha primeira. Aí, meu pai, minha mãe. Ótimo. Os pais do meu pai, né? O pai e a mãe do meu pai. Que são os meus avós, correto, irmã? Meus avós paternos, meus avós maternos. Isso. Meus bisavós maternos e meus bisavós paternos. Exato. Muito obrigado. Ótima resposta. E eu vou contar uma coisa. Irmãos, quase todos nós que estamos nessa sala
quase todos os membros da igreja, eles conhecem os seus pais, os seus avós e muitos conhecem os seus bisavós. Vocês ouviram que o presidente Grau falou sobre as famílias? Sobre o papel do templo em reunir as famílias? Nós podemos, irmãos, eu posso ter um sentimento enorme de amor e carinho pela minha mãe. Eu posso ter muitas fotos, eu posso ter muitas histórias. Mas isso já está no Family Search? Eu já levei a minha mãe para realizar as ordenanças no templo por ela? Então, sabe por que a gente fala o trabalho de templo e a história da família? Porque um não existe sem o outro. Não existe. Eu posso ter muitos sentimentos calorosos e amorosos no meu coração. Mas se sabe, essas recordações, essas pessoas que eu amo, se eu não as levo ao templo, perde o propósito. E o templo, sem esse trabalho, também. Né? Eu gosto muito daquela analogia que o Elder Haydn fala, ele fala sobre os elos, né? Que a história da família e o trabalho de templo é isso. Você tem a pesquisa, imagine um saco cheio de elos. Né? Elos por si só não são nada. Você precisa o quê? Das ordenanças do templo para unir esses elos e formar uma corrente que liga de eternidade em eternidade. E começa com uma coisa muito simples, com um clique. Então, se você nunca fez, olha como é fácil. Eu vou clicar aqui agora, ó, acrescentar pai. Quando eu clico acrescentar pai, ele vai pedir o nome do meu pai. Eu vou acrescentar o meu pai agora. Valtuir de Lima Henriques. Ele do sexo masculino e ele é vivo. Meu pai é uma pessoa viva. Ele nasceu aonde? Em Bicas, Minas Gerais. Opa, desculpe, aqui é a data, olha, coloquei errado. Ele nasceu em Bicas, Minas Gerais. Ele nasceu no dia 14 de fevereiro de 1952. Ok. Próximo. O Family Search procurou se havia alguma correspondência, não tem. Criar uma nova pessoa. Olha só, eu acabei de acrescentar um antepassado à minha árvore familiar. Eu acabei de acrescentar o meu pai à minha árvore. E eu gosto muito de falar que o Family Search ele é que nem o Facebook dos antepassados. Agora eu vou clicar no perfil do meu pai. Clico lá em pessoa. E vão aparecer as informações sobre o meu pai. Tá vendo esse rostinho azul triste aqui? O meu pai ele não é um rostinho azul triste. O meu pai ele é uma pessoa real, ele tem histórias. E eu posso colocar um rostinho feliz aqui. É muito fácil. Eu vou em recordações. E quando eu clico em recordações, eu posso enviar uma foto do meu computador. Vamos ver se eu tenho alguma foto do meu pai no computador? Enviar foto. Eu acho que eu tenho aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho fotos aqui. Olha só, eu tenho 4 fotos com o meu pai. Que nem no Facebook, que você coloca fotos no perfil, eu acabei de acrescentar fotos do meu pai. O Family Search está analisando e logo, logo essas fotos vão ser liberadas. Olha o que eu posso fazer aqui agora. Eu clico naquele rostinho azul, vai aparecer acrescentar foto de perfil. Das fotos que eu adicionei, eu posso escolher qual eu quero. Eu quero essa aqui, ó, que está aparecendo o sorriso do meu pai. Vou aqui, vou aumentar, vou dimensionar. Opa! Salvar como uma foto do perfil. Daqui a pouco vai aparecer um rostinho feliz ali. Então, eu acabei de adicionar o meu pai. O meu pai é uma pessoa viva. Vou voltar para a minha árvore. Agora eu vou acrescentar a minha mãe. Olha só, minha mãe é Sandra Maria do Nascimento.
ela é falecida. Ela nasceu no dia 21 de maio de 1949. Ok. E ela nasceu também em Bicas, Minas Gerais. E todo mundo fala, irmão Edson, o senhor é mineiro? Não, eu nasci em Jundiaí, São Paulo. Mas fui criado toda a vida em Minas. Adicionei a minha mãe. Só que olha o que aconteceu. O Family Search está falando, olha, você tentou criar um indivíduo, só que tem uma correspondência. Alguém já lançou a Sandra Maria do Nascimento dentro do Family Search. Eu vou acrescentar correspondência. Meus queridos irmãos, olha que milagre. Poxa, quando eu acrescento um antepassado falecido e ele já está no sistema, quando eu adiciono esse antepassado, puxa todo o resto. Então, todo o trabalho que alguém já fez, eu ganhei de presente. Várias e várias gerações. Não apenas a minha quarta geração. Olha como o Family Search ele é maravilhoso. Olha como ele é maravilhoso. Poxa, irmão Wellington, mas por que não aconteceu isso ali com o seu pai, né? O Valtuir de Lima Henriques? Por que não aconteceu com o Valtuir de Lima Henriques? Porque ele é uma pessoa viva. Exatamente. Toda vez que eu vou lançar uma pessoa na minha árvore e ela é uma pessoa viva, eu preciso digitar manualmente. Eu fiz a minha mãe também digitando. Mas quando já é uma pessoa falecida, olha o que eu posso fazer, que eu vou mostrar para vocês agora. O meu pai, ele é uma pessoa viva, mas os meus avós, eles já faleceram. Se vocês observarem, eu vou dar um zoom aqui, ó. Todo antepassado, ele tem um código ID. Ele tem um número, né, que é composto, um código, na verdade, que é composto por números e letras. Eu vou agora adicionar o meu avô através do código dele. Eu tenho esse código anotado. Acrescentar pai. Antes eu estava por nome. Agora eu vou colocar por número ID. Quando eu coloco por número ID, olha só. Vou colocar aqui o dele. LZTZ-KY7. Poxa, irmão Wellington, olha, o meu querido marido Joaquim já fez. Então, é só eu copiar o número ID dos antepassados da árvore dele e colar na minha? Exatamente isso, irmã. É só eu colar na minha. Então, olha o que eu vou fazer agora. Próximo. O sistema já encontrou. Olha lá, Norlindo Henriques da Costa, marido de Ida Lima. Vou acrescentar. Selecionei o casal. Olha que maravilha. Aqui estão os meus avós, certo? Norlindo e Ida Lima. Eu vi que uma querida irmã havia levantado a mão. Irmã, pode perguntar. Ela já baixou a mão, então vamos seguir. Tá? Então, olha só, meus queridos irmãos, eu acabei de completar. Eu mesmo lancei. É muito simples. E você pode fazer isso na sua casa. Através do seu celular. Irmã Deia, pode perguntar. Irmão, eu tenho uma dúvida em relação, assim, à árvore. Eu venho sonhado com uma pessoa que eu conheci, assim, só que ela não é meu familiar diretamente, entende? Uhum. A história é meio complicada, assim, eu morei com meus tios e ela é a mãe da minha tia. Essa tia, ela não é minha tia, assim, de sangue, ela é casada com meu tio. A minha tia eu botei na minha árvore porque é esposa do meu tio, certo? Daí ela entrou na minha árvore. Mas eu tenho sonhado, assim, com a minha tia, que ela quer que eu faça as ordenanças pela mãe dela. E como que a mãe dela eu vou fazer ordenança, entendeu? Irmã Deia, como que ela entra na minha árvore? Irmã Deia, o Family Search ele é algo maravilhoso, né? Porque o Family Search ele não julga a história, ele registra a história, né? Ele é maravilhoso por causa disso. Então, nada impede, a senhora falou, eu não lembro da vinculação, depois nós podemos conversar melhor,
talvez a senhora possa procurar um consultor da sua ala, mas eu já vou lhe dar o norte, tá? Se ela teve um relacionamento com o seu tio, por exemplo, vou usar uma vinculação incorreta, ela teve um relacionamento com o seu tio, você pode acrescentá-la, né, na sua árvore, você pode acrescentar a descendência, e no Family Search ele permite você definir o vínculo, se é um vínculo de afinidade, se é um vínculo biológico, se é por adoção, certo? E dependendo, né, nós temos algumas regras, por exemplo, se está no limite de 110 anos, se não está, se é um parente direto, se não é um parente direto, certo? Mas a primeira coisa, lance, né? Lance esse antepassado na sua árvore, certo? Lance ele. Um consultor da sua ala ou da sua estaca, ele pode lhe ajudar, sem sombra de dúvidas, a fazer isso, certo? Qualquer coisa, poxa, conte conosco também, estamos à disposição para ajudá-la, mas faça isso sim. A ordenança não foi liberada. Faça a solicitação, mande para o Family Search, tá? Que cada caso é um caso, precisa ser analisado como um caso, tá? Meus queridos irmãos, eu sei que os irmãos têm muitas perguntas, eu gostaria até de acertar com vocês o seguinte, para dar continuidade ao devocional, né? Eu vou deixar as perguntas para o final, e quando nós encerramos, nós ficamos com a sala aberta, caso algum dos irmãos tenha alguma pergunta específica. Podemos fazer assim? Então, meus queridos irmãos, lembram do meu pai que eu lancei? Olha só, eu lancei o meu pai, Valtuir de Lima Henriques. Até então, clicando aqui, né? Lá, a foto dele está em análise ainda, não foi liberada. Mas quando for, ele vai aparecer aqui da mesma forma que aparece a minha mãe, o senhor Lindo e a Ida Lima. Meus queridos amigos, o convite para vocês hoje, né, nesse mês de abril, especificamente completem até a sua 4ª geração. Não importa se o seu esposo já fez, não importa se o seu filho fez, ele é um convite individual para todos os santos dos últimos dias. Que eu e que vocês possamos completar até a nossa 4ª geração. E como vocês viram, é muito simples. Qualquer dificuldade que você tenha, você pode buscar um consultor de tempo e história da família na sua ala ou ramo. Se por acaso não tem na sua ala ou ramo, procura o líder de tempo e história da família. Não achou o líder de tempo e história da família da ala ou do ramo? A sua estaca ou o seu distrito, com certeza tem consultores de estaca e distrito que podem ajudá-los. Tá? E no Conselho de Coordenação Santa Maria, com certeza conte conosco, né? O irmão Wellington Nascimento e a irmã Vanessa, para ajudá-los no que for necessário. Meus queridos amigos, nós não estamos falando de nomes aqui. Nós estamos falando da sua família, da minha família. Nós estamos falando de bênçãos eternas. O Elder J. Holland, ele tem testificado, não só ele, como o presidente Nelson, todas as autoridades gerais, que o trabalho de templo e história da família, ele tem o poder de curar, né? Curar vidas, curar o que precisa ser curado. E, meus queridos amigos, nunca precisamos tanto disso. Esse trabalho, ele tem um poder renovador. Podem ter certeza disso, que nenhum trabalho vai trazer tanta proteção para você e para a sua família como o trabalho de templo e história da família. Vocês não estão sozinhos, né? Nós não estamos sozinhos nesse trabalho. Muitos filhos do Pai Celestial, a sua família, a minha família, contam com vocês, com os seus dedos, né? Para serem encontrados. Eu testifico disso. Eu testifico para vocês que esse trabalho ele é um trabalho poderoso. Porque muitos contam com vocês, contam conosco, para simplesmente estender a mão, né? E transpor o véu. Meus queridos amigos, os templos não estão fechados. Os nossos lares, eles precisam ser uma extensão do templo. A sua casa tem que ser uma extensão do templo. O seu lar tem que ser um centro de história da família. E realmente, dessa forma, o seu notebook, né, o seu celular, ele vai se tornar uma janela para os céus. E vocês realmente vão ver as bênçãos e os poderes dos céus em suas vidas. Meus queridos amigos, é isso, né, que hoje
eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês. E, novamente, com esse convite à ação, né? Ação. Para que possamos abençoar a vida desses queridos filhos do Pai Celestial, que são os nossos pais, que são os nossos avós, que são aqueles que nós amamos, e alguns deles nem conhecemos, mas que estamos aqui hoje por causa deles. Eu sei disso e testifico disso em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Meus queridos irmãos, dando continuidade a esse devocional, nós teremos agora uma apresentação musical muito especial, preparada pelo irmão Arthur Pedroso, segundo conselheiro na presidência da Estaca Santo Ângelo. Ele fez um arranjo da música Lembre de Mim, de Leandro Lunas. Vamos apresentar agora. Olá, meu nome é Arthur Luiz Pedroso, eu sou o segundo conselheiro na presidência da Estaca Santo Ângelo. Eu vou interpretar uma canção para vocês, é um prazer imenso estar aqui. Eu sou professor e também sou músico de profissão. Eu espero que vocês gostem. Lembre de mim, hoje tenho que partir. Lembre de mim, se esforce pra sorrir. Não importa a distância, nunca vou te esquecer. Cantando a nossa música, o amor só vai crescer. Se deixar essa canção te embalar, em teu coração eu sempre vou estar. Se deixar essa canção te embalar, em teu coração, lembre de mim. Hoje tenho que partir, lembre de mim. Se esforce pra sorrir, não importa a distância, nunca vou te esquecer. Cantando a nossa música, o amor só vai crescer. Lembre de mim, não sei quando vou voltar. Lembre de mim, se o violão você escutar, ele com seu triste canto te acompanhará até onde eu possa te abraçar. Lembre de mim. Lembre de mim. Muito obrigado, presidente Pedroso. Meus queridos amigos, dando continuidade, né, a essa tarde realmente deleitosa, nós teremos o privilégio de agora ouvirmos o Elder Moroni Klein, dos 70. Meu querido Elder Klein, a sala é sua. Muito obrigado, irmão Wellington, queridos irmãos, queridas irmãs. Obrigado, presidente Grau, por também estar conosco aqui nesse devocional maravilhoso de pontapé inicial, né, dessa grande atividade, iniciativa das 4 gerações. E, irmão Wellington, muito obrigado pela apresentação técnica, espiritual e também envolvente, de nós lembrarmos, conforme a canção do presidente que ele tocou para nós, lembrar desses nossos queridos irmãos, nossos antepassados, pessoas que estão ligadas a nós, a nossa família. Realmente nós estamos passando por grandes desafios hoje. As notícias chegam e a todo momento a nossa condição emocional fica, vamos dizer assim, tocada por notícias e por situações. O presidente Grau
falou para nós a respeito de uma irmã muito querida de todos nós, muitos conhecem, inclusive ela tem uma irmã aí no nosso Conselho de Coordenação Santa Maria, que mora em Santa Maria, mas nós sabemos que ela acreditava e nós sabemos do que essa família acredita, e nos unimos em espírito de oração, de fé, para que possamos continuar firmes e fortes, para merecermos estarmos juntos naquele lugar que o Senhor preparou para cada um de nós. Queridos irmãos do Conselho de Coordenação Santa Maria, de todas as estacas e distrito desse poderoso conselho, eu falo dessa maneira e eu entendo que o presidente Grau também compreende isso, porque ele também já presidiu esse conselho como um 70. Ele tem um carinho, um apreço muito grande por todos vocês, e as palavras dele tocaram muito meu coração, assim como também do irmão Wellington, e as apresentações musicais que foram feitas e a oração. E, por certo, a oração de encerramento que vai ser feita também. Eu agradeço imensamente por vocês estarem aqui hoje, nesse devocional especial. Agora, eu queria expressar a vocês, da melhor maneira possível, o amor da primeira presidência do Coro dos 12. Eu gostaria de transmitir a vocês, não só por palavras, mas gostaria que vocês recebessem um carinho e um amor e um abraço muito grande desses profetas videntes e reveladores, porque eles não só textualmente falaram e pediram isso para nós, mas eu quero dizer que, vamos dizer assim, é uma prerrogativa minha, pelo chamado que eu tenho, de expressar o amor da primeira presidência do Coro dos 12 a cada um de vocês. Eles pensam em vocês. Eles oram por cada um de nós e por vocês. Eles sentem e sabem o que nós estamos passando hoje. Na sexta-feira agora, nós tivemos uma reunião com o 5º Quórum dos 70, né? Eu gostaria de, em especial, então, dizer as palavras do Elder Bernard: transmitam a todos, quando vocês tiverem oportunidade, do nosso amor por eles, pelo trabalho que realizam, pela fidelidade, pelo amor ao Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria que vocês recebessem essas palavras, né? Na quinta-feira, no dia 1º de abril, né, houve uma reunião de liderança da sessão da Conferência Geral. Uma reunião de liderança da Conferência Geral. Essa reunião sempre é realizada no mês de abril, onde todos os 70, autoridades gerais e todos os 70 de área, o Coro dos 12, também as presidências das organizações estão presentes, né? E naquela ocasião, a primeira presidência, o Coro dos 12, prestou testemunho do Salvador, um por um. Durante 1 hora, meus olhos, meus ouvidos, meu coração, meu corpo inteiro ficou atento às palavras desses homens. E eu gostaria de fazer um pequeno resumo de algumas dessas frases e palavras que eles transmitiram naquela ocasião e que tocaram muito meu coração. A começar pelo Elder Soares, ele fala para nós irmos avante, determinados, mas com muito amor. Então ele disse, 474 referências das Escrituras sobre amor aparecem. Eu presto meu testemunho que ele vive, é o nosso Redentor e o nosso Salvador. Elder Gong, nós temos as ordenanças e o caminho do convênio. Elder Henlon, nada para mim é mais importante do que prestar testemunho de Jesus Cristo. Ele disse essa frase depois que ele contou uma experiência
de uma menininha ter perguntado para ele: você gosta de ser apóstolo? Então ele responde: nada para mim é mais importante do que prestar testemunho de Jesus Cristo. Elder Stevenson: gosto de falar das verdades da restauração. Eu presto meu testemunho do profeta vivo, do livro de Mórmon, do templo e suas ordenanças, de Deus o Pai, Jesus Cristo e de sua função como Redentor. Elder Husband: virá o dia em que todos nós estaremos juntos. Elder Anderson: compartilho meu conhecimento de Jesus Cristo, a bondade extrema e necessária de sermos servos de Jesus Cristo. Elder Christofferson: a bênção do livro de Mórmon é algo extraordinário. Elder Cook: a realidade da expiação de Cristo. Elder Bednar: sou uma testemunha de que todos esses homens são apóstolos. Em 1837, o profeta Joseph Smith declarou que o maior trabalho é proclamar o Evangelho. 7 anos depois, o profeta Joseph Smith disse que o maior trabalho é pelos nossos mortos. Eu testifico que ele estava falando em ordenanças. Presto meu testemunho de que Cristo é o nosso Salvador. Desta obra sagrada, Joseph Smith é o profeta da restauração. Elder Uchtdorf: essa responsabilidade a cada um de nós de prestar nosso testemunho, e para os missionários, como esses jovens têm fé para pregar o Evangelho ao redor do mundo. Jesus Cristo é o nosso Salvador e Mestre. Elder Holland: foi durante a noite onde Jesus Cristo partilhou o sacramento, e o sacramento foi implementado. A oração intercessória foi feita. O caminho do Getsemane. No meu testemunho, eu quero acrescentar: ele estava até o fim. Não apenas no trabalho e obra, mesmo até hoje ele está trabalhando. Quando ele lavou os pés dos apóstolos, ele seria o servo de todos. Quero que na minha tumba seja escrito: eu sou um crente. E eu sou. Elder Ballard: tem sido uma hora adorável estarmos aqui reunidos. Ele já estava chegando no final, já estava 1 hora completando. Eu gostaria de testificar das bênçãos maravilhosas que são as filhas e as mulheres da igreja. O preço que foi pago, alas e ramos e grupos pequenos, não sei se conseguiriam sem ter as mulheres ao seu lado. Elas empurraram e foram puxados os seus maridos por suas esposas nos carrinhos de mão. Deus ama suas filhas. Onde estiverem, na Inglaterra, um ramo
permaneceu firme. E eles mantiveram o ramo por causa da Sociedade de Socorro. Um pequeno prédio. Eles mantiveram aquele ramo quando os irmãos foram para a guerra. Que o Senhor abençoe as mulheres. Vocês são preciosas. Elder Ayrin, irmãos e irmãs, sou tão grato por essa oportunidade. E o Elder Bala falou o que eu queria falar sobre as irmãs. O quanto as irmãs trabalham. Durante essa época de pandemia, não temos tido muitas oportunidades de ir ao templo, mas cada membro adulto tenha as suas recomendações para o templo, conforme o Elder Presidente Grau falou para nós. Elder Oaks, o Espírito do Senhor testificou a mim que todos esses testemunhos prestados são verdadeiros. Presidente Nelson, sabia que vocês usariam minhas palavras sobre as irmãs e eu endosso cada uma delas. Estou todo arrepiado com o trabalho feito pelas irmãs e agradecemos vocês. Vocês defendem a moralidade da igreja. Muito obrigado por serem as guardiãs da moralidade. O meu testemunho da restauração está crescendo a cada dia. Eu fico maravilhado com o profeta Joseph Smith. Alguns o abandonaram, mas ele continuou. Meus queridos irmãos e irmãs, eu me uno ao testemunho da primeira presidência do Coro dos Doze, de uma maneira muito humilde. E digo a cada um de vocês, Jesus Cristo vive. Ele é o nosso Salvador e o nosso Redentor. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a sua igreja aqui na terra hoje. É o reino de Deus. E nós estamos fazendo uma obra maravilhosa e um assombro. Nessa mesma reunião, no dia 1º, foi citado várias vezes, e um amigo mandou para mim, né, o discurso que foi citado várias vezes, quando o mundo estiver convertido, pelo presidente Spencer W. Kimball. Elder Ballard citou esse discurso. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse discurso para cada um de vocês. E depois eu vou encerrar falando algumas coisas que são importantes nesse trabalho que nós estamos iniciando das 4 gerações. E do que é importante, e qual o princípio regente, e qual a doutrina que deve ocupar os nossos corações à medida que nós fazemos esse trabalho maravilhoso do templo e história da família. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre a obra missionária, porque a obra missionária e o templo e a história da família é a mesma coisa. É a mesma coisa. Esse trabalho em ambos lados do véu é o mesmo. Nesse discurso, quando o mundo estiver convertido, vou trocar algumas frases, e quando eu trocar, eu vou dizer que eu troquei. Mas o presidente Kimball ele deu esse discurso no dia 4 de abril de 1974, numa mesma reunião que eu estou mencionando, na quinta-feira, que antecede a Conferência Geral. Agora, todos vocês têm muito a ver com o trabalho. Eu vou agora trocar. Não vou falar trabalho missionário. Eu vou falar com o trabalho de coligar Israel em ambos lados do véu da igreja, em suas estacas ou missões. Posso agora discutir com vocês algumas coisas que predominam em minha mente. O maior motivo do trabalho de coligar Israel em ambos lados do véu é dar ao mundo a chance de ouvir
e de aceitar o Evangelho. Isso também foi citado na quinta-feira. Nós devemos proclamar o Evangelho, e o presidente Grau falou muito bem. Nós não estamos aqui para julgar se eles vão aceitar ou não, do outro lado do véu, a ordenança que está sendo feita. Cabe a nós fazer o trabalho e dar a oportunidade das pessoas aceitarem ou não. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Qual o significado da frase confins da terra? Onde estavam os confins da terra? O que ele quis dizer? Ou ele se referia a todas as pessoas vivas de todo o mundo e aqueles espíritos designados a este mundo que viria nos séculos adiante? Subestimamos sua linguagem ou o seu significado? Lembram, eu já falei isso várias vezes aqui com vocês. Quando nós pensamos em templo, às vezes a gente pensa assim, bom, eu vou no templo para realizar as minhas próprias ordenanças, e está certo. Tu tem que fazer isso, porque daí tu vai dar a oportunidade de fazer ordenanças por aqueles que já partiram, que estão no outro lado do véu. Mas eu faria uma pergunta para vocês agora. E para aquelas pessoas que ainda não nasceram? Nós também fazemos ordenanças e convênios? Então, nós temos algo agora muito importante. Antes, durante e depois. Sim, nós fazemos convênios. Eu e minha esposa fizemos convênios para os nossos 5 filhos. Antes deles nascerem. Porque quando eles nasceram sob convênio. Por causa de uma ordenança que nós fizemos por ele. Que foi o selamento. Até elas reclamaram depois, dizendo, papai, nós não entramos no templo para fazer o selamento com vocês, senão vocês entraram, só que vocês não lembram. Vocês não conseguem lembrar. Mas vai chegar o dia que vocês vão lembrar e saber, e visualizar em suas mentes aquele momento maravilhoso que foi o selamento. Por isso que o presidente Kimball fala isso, né? Subestimamos sua linguagem ou seu significado até os confins da terra. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide, portanto, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ele disse todas as nações. Olha como o trabalho do templo, história da família, une nações, une famílias, une pessoas. O presidente Kimball, então, continua, e eu vou ler algumas frases, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha que oportunidade maravilhosa que nós temos a fazer ordenanças sagradas no templo de pregar o evangelho. Nós estamos pregando o evangelho na ação da ordenança que está sendo realizada. E o que foi incluído em sua frase, todo mundo, e o que ele quis dizer com todas criaturas. Todas criaturas, todas. Independente se ela está viva nesse lado ou está viva no outro lado. Porque para Deus vivem todos. O presidente Kimball, então, ele continua com muitas escrituras. E ele fala uma coisa interessante. Alguma coisa é muito difícil ao Senhor? Nota que o nosso trabalho do templo, história da família, algumas vezes a gente para num ponto e diz, mas está difícil. Existe alguma coisa muito difícil para o Senhor? Nota que o presidente Kimball, então, nesse discurso, quando, né, o texto é maravilhoso, quando o mundo estiver convertido, né, ele diz assim, não vejo nenhuma boa razão para o Senhor abrir as portas das nações para que
ao abrir as portas, nós não estejamos preparados para entrar. Nessa reunião, quinta-feira, no dia 1º de abril, o presidente Nelson deu vários exemplos de nações que estavam fechadas e governantes convidaram a igreja para entrar. Ele não citou as nações, mas saiu no Church News. Uma delas foi Cuba. E outras nações que estavam fechadas. A igreja foi convidada para entrar através dos seus governantes, dos seus ministros. Porque ele deveria quebrar a cortina de ferro, ou a cortina de bambu, ou qualquer outra cortina, ainda que não estejamos preparados para entrar. Agora eu coloco um adendo. Coloco aqui as cortinas além do véu, as do outro lado. Nós estamos preparados para entrar através das ordenanças sagradas por essas 4 gerações que nós estamos iniciando. Milhares, centenas, milhões de pessoas vão ser abençoados com as ordenanças sagradas. Naquela época, em 1974, ele cita 18.600 missionários. Ele disse, podemos enviar mais. Hoje, nós temos mais de 50 mil missionários, mas podemos enviar mais. Muito mais. Acredito que John Taylor disse, Deus nos responsabilizará pelas pessoas que deveríamos ter salvo, se tivéssemos cumprido o nosso dever em ambos lados do véu. Quando peço mais missionários, não estou pedindo missionários sem testemunho. Percebe? Quando ele fala missionários, vamos entender, consultores do templo, história da família, que são missionários. As reuniões breves e informais do trabalho missionário e as reuniões do templo, história da família, contemplam o mesmo princípio, a mesma doutrina, coligar Israel em ambos lados do véu. Todo membro é um missionário. Ele cita aqui, todo membro é um oficiante. Ele não cita aqui, mas eu digo para vocês. E todo membro é um professor. Agora, percebem quão importante é coligar Israel em ambos lados do véu, que é a tônica do presidente Nelson nos dias de hoje, e o quanto a gente já foi preparado por anos anteriores, e a importância disso, por ter sido citado várias vezes esse discurso no treinamento no dia 1º de abril de 2021. A pergunta frequentemente feita, todo rapaz deve cumprir uma missão? A resposta foi dada pelo Senhor, e é sim, todo rapaz deve cumprir uma missão. Ele disse, enviem os elders de minha igreja às nações que estão distantes. Olha o exemplo maravilhoso das irmãs em preparar os seus filhos para o campo missionário, dando força e incentivo a cada um deles. Não foi diferente comigo e pelas palavras que minha mãe me deu ao me preparar para uma missão de tempo integral. Precisamos ampliar nosso campo de atuação. Acredito que temos muitos homens na igreja que podem ser úteis para nós, que são diplomatas naturalmente e são naturalmente talentosos. Acredito que devemos trazê-los em nosso auxílio e, conforme declarado antes, tenho fé que o Senhor abrirá as portas quando tivermos feito tudo ao nosso alcance. Olha como o Family Search, instrumento do trabalho do Templo História da Família, tomou proporções mundial. A Rodstack recente que foi feita, a Ana Lúcia, eu também me inscrevi, mas eu não tinha tantos parentes inscritos na Rodstack quanto ela.
e ela printava a tela, eu mandava para os meus amigos do Rio de Janeiro, olha aqui, o nosso parente, coisa maravilhosa. Como eu vi aqui, à medida que o irmão Wellington estava falando, muito só, irmão Wellington, tu é meu parente direto. Pô, quem não quer ser parente direto do irmão Wellington? Eu também sou. O irmão Wellington é meu irmão já, direto. Né? Todo mundo quer ser parente direto do irmão Wellington. Né? Em segundo lugar, o presidente Kimball diz, um exército ampliado de missionários. Terceiro, creio que o Senhor está ansioso para colocar em nossas mãos. Olha só agora essa frase. Essa foi uma das frases ditas pelo Elder Ballard. Creio que o Senhor está ansioso. Terceiro, hein? Primeiro, homens capacitados que ajudam a abrir as portas. Segundo, mais missionários. E terceiro, creio que o Senhor está ansioso para colocar em nossas mãos invenções que nós, leigos, mal tivemos um vislumbre. Quais seriam essas invenções? Olha aqui uma delas. Imagina em 1974, os missionários podendo fazer esse trabalho já com essa invenção. Nós estamos com tudo nas mãos. Nós temos uma visão profética, o Family Search. Olha o que o irmão Wellington fez, clicou, tudo, pronto. Desencadeou um processo maravilhoso de unir o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O profeta Joseph Smith declarou, a verdade de Deus aparecerá com ousadia, até que tenha penetrado todos os continentes e soado em todos os ouvidos, e até que os propósitos de Deus sejam cumpridos. Agora, falando sobre essas invenções, o presidente Kimball cita o presidente David O. McKay. O presidente David O. McKay, falando na conferência da igreja, em outubro de 1966, eu tinha 6 anos, disse sobre as descobertas científicas dos últimos anos. Eu fico pensando, o presidente David O. McKay tendo a visão das descobertas científicas, disse, ó, mas como é que eu vou chamar live? Como é que eu vou chamar isso? Como é que eu vou chamar Woodstock? Não. Como é que eu vou chamar? Imagina o presidente David O. McKay tendo essa visão, como Isaías estava tendo a visão dos últimos dias. Ele diz assim, descobertas científicas dos últimos anos que tornarão possível a pregação do evangelho em todos os povos, línguas e nações. Eles confundem a imaginação. Olha só, claro, 1966, está me confundindo a imaginação, eu não consigo nem imaginar, eu não consigo. Isaías colocou lá cavalos, cavaleiros, gafanhotos, ele não conseguia nem imaginar o que era que ele estava vendo. E ainda, descobertas latentes, com um poder tão potente que seja para a bênção ou para a destruição dos seres humanos, que torna a responsabilidade dos homens em controlá-los a mais gigantesca já colocada em mãos humanas. Esta era está repleta de perigos ilimitados, bem como possibilidades incalculáveis. É isso. Nosso Pai Celestial agora nos fortaleceu com torres poderosas. O presidente Kimball fazendo alusão da torre que o rei Benjamim construiu. Torres de rádio e televisão, com possibilidades além da compreensão. Eu já diria agora essas torres de transmissão, e não só torres, satélites, né? Tudo que está agora ao nosso alcance, para nós levarmos adiante essa mensagem de coligar Israel em ambos lados do véu. Além disso, olha só que fantástico esse discurso de 1974. Além disso, os missionários podem receber, e irão receber, pequenos aparelhos de fita cassete, portáteis,
e ir para casa com mensagens preparadas para grupos familiares humildes em todo o mundo. Hoje os missionários têm smartphones. Essa é a visão dos profetas. Eu fui chamado pelo presidente Kimball para servir uma missão de tempo integral. E na minha mente sempre estava a frase dele: devemos alargar os nossos passos. E uma dedicação do templo, o presidente Kimball, em vez de usar uma pá para abrir a terra, de abertura de terra, na verdade não era dedicação, era abertura de terra do templo, ele usou uma retroescavadeira. E depois ele saiu da retroescavadeira e disse: irmãos, nós precisamos alargar os nossos passos. Eu presto meu testemunho a vocês, meus queridos irmãos e irmãs, mas eu não poderia deixar de falar isso para vocês agora. O meu tempo está próximo. Não o tempo de terminar o discurso, mas foi a frase do Salvador Jesus Cristo, quando ele se aproximou do momento em que ele seria levado ao monte e ser crucificado. Em Mateus 26, 18, ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. O que ele queria dizer com isso? O meu tempo está próximo. O que ele fez após isso? Ele instituiu a ordenança do sacramento. Uma ordenança sagrada. Meu tempo está próximo, eu vou instituir uma ordenança sagrada, capaz de fazê-los lembrar sempre de mim. Em 3 Nef 11, quando Cristo inicia o seu ministério no Novo Mundo, aqui nas Américas, e ele então descreve sua missão, a primeira coisa que ele faz, ele concede autoridade aos discípulos para quê? Em 3 Nef 11, 21. Depois que as pessoas viram que ele era o Cristo, ele diz assim: Nef, vem cá, tu e os outros aqui. Dou-te poder para batizar esse povo. Novamente o Senhor chamou outros e disse a mesma coisa. Dou-lhes poder para batizar. Não só disse, mas como impôs as mãos. Ou se só disse, também está bom, ele é Cristo. Dessa maneira batizareis, e não haverá disputas entre vós. Em verdade vos digo que dessa forma batizareis todos que se arrependerem de seus pecados pelas vossas palavras e desejarem ser batizados em meu nome. Eis que descereis a água, em meu nome os batizareis. Então, segue o ministério de Cristo nas Américas. O que ele estava preocupado? Ele estava preocupado com a próxima ordenança. Ele estava preocupado com a ordenança sagrada para as pessoas. O que nós devemos nos preocupar? Com a nossa próxima ordenança, a do nosso próximo e a do nosso antepassado. Eu fiz aqui um slide, irmão Wellington, tecnologicamente assim perfeito para os irmãos hoje. Conseguem ver? Esse é o resumo, tá certo? Esse é o resumo. Nós temos que ter o nome e a próxima ordenança. Nós temos que ter o nome e a próxima ordenança. A próxima ordenança. Essa é a mensagem do Salvador Jesus Cristo para todos nós. Nós devemos focar na autoridade do sacerdócio, nas ordenanças e nos convênios. Em Doutrina e Convênios 88, 20 diz, portanto, em suas ordenanças se manifesta o poder da divindade. Todos nós queremos o poder. O poder vem através das ordenanças. Se nós queremos ter o poder para vencer tantas montanhas, como o presidente Nelson falou,
não montanhas das paisagens da natureza, mas as montanhas dos problemas e dificuldades que cada um de nós tem. Nós devemos ter o poder da divindade. Nas suas ordenanças, nós somos conectados através de convênios que vêm das ordenanças com o poder da divindade. Não vejam o sacramento de uma maneira casual. Agora vai ter o sacramento. Pense na dignidade. Pense nos seus desafios pessoais. Pense nas circunstâncias que nós estamos vivendo hoje. Então, pense nos convênios. Nós tomamos sobre si o nome de Cristo. Nós fizemos um convênio de guardar os seus mandamentos. Nós fizemos um convênio de recordá-lo sempre e de perseverar até o fim. O sacramento não é algo casual. É um símbolo do Salvador Jesus Cristo, do nosso mestre querido. Tudo no sacramento simboliza Cristo. Tudo. Não é só o pão e a água. Tudo. O sacerdote, o mestre, o diácono, tudo simboliza Cristo. Tudo no sacramento simboliza Cristo. A toalha, tudo. A mesa, tudo simboliza o mestre, o Salvador Jesus Cristo. Nome e a próxima ordenança. É isso que importa. É isso que importa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Porque ele enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o nosso trabalho, irmãos. Salvar as pessoas. E nós fazemos isso através da próxima ordenança. Nós salvamos. Essa é uma igreja de salvação, não é uma igreja de condenação. Nós estamos aqui para convidar as pessoas. Vinde a Cristo. Vinde a Cristo. Queridos irmãos, eu presto o meu testemunho de Cristo. O meu chamado me deu essa humilde e sagrada responsabilidade de ser uma testemunha especial do Salvador Jesus Cristo. E eu presto o meu testemunho dele. Ele vive. Essa é a sua igreja. E nós estamos fazendo a sua obra, da sua maneira, como ele quer. Muito obrigado, irmãos e irmãs, por todo o trabalho que fazem, por todas as bênçãos maravilhosas que derramam para o seu próximo, para o seu antepassado e para você mesmo, e para cada um de nós. Presto meu testemunho e expresso mais uma vez o amor da primeira presidência do Coro dos 12 e também o meu amor por cada um de vocês, nesse conselho maravilhoso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Meus Amém. queridos irmãos. Amém. Esperou amém. Amém. Grande Moroni. Um abraço, Moroni. Querido Elder Klein, muito obrigado, por tudo que nos ensinou e que nos foi nutrido hoje. Meus queridos irmãos, poxa, aquela pergunta, o que nós vamos fazer com tudo, o que nos foi ensinado hoje? Que banquete espiritual, Saímos revigorados e cheios de energia, mas o que nós vamos fazer com tudo o que ouvimos? O convite que eu faço a cada um de vocês, Eu gosto muito da analogia das Escrituras quando fala que nós devemos pegar as foices e usá-las com vigor, Mas, meus queridos irmãos, vivemos numa era que eu digo para vocês, como eu falo para todos aqueles que eu tenho a oportunidade de ministrar, não usem foices, sejam colheitadeiras dos filhos de Deus. O convite que eu tenho a cada um de vocês hoje é não apenas ouvir, mas colocar em prática em tudo
tudo que vocês aprenderam hoje em suas vidas, né? No seu dia a dia. Coloquem em prática e sejam colheitadeiras dos filhos de Deus em ambos os lados do véu. Muito obrigado, meu querido presidente Grau. Muito obrigado, Elder Klein, por essa noite maravilhosa. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Nós vamos ter o privilégio nós realizamos uma gravação, o link vai ser enviado porque nós tivemos mais de 1000 tentativas de acesso a essa sala, né? E a sala fechou com 300 participantes. Então, por favor, ao final, né, desse devocional, o link da gravação vai ser enviado para as lideranças após as devidas edições e, por favor, façam chegar a todos os membros de suas estacas e distritos, alas e ramos. E vocês, né, que estão conosco aqui, compartilhem com seus familiares e amigos. E, acima de tudo, convidem à ação. Meus queridos irmãos, sejam a ação. Muito obrigado por essa noite maravilhosa. Gostaria de convidar o irmão Alisson Bittencourt, da estaca uruguaiana, para que nos possa despedir em oração. Muito bem. Com licença. Nosso amoroso e amado Pai Celestial, te agradecemos, Pai, muito por esse dia de repouso, onde podemos fortalecer e edificar nosso espírito. Lembrar o Salvador e todas as coisas que Ele tem feito por nós. Somos gratos, Pai, por a Tua ajuda em todos os momentos de dificuldades que passamos. Somos gratos pelos discursos que recebemos hoje, pelas instruções inspiradas vindas de Ti. Somos gratos, Pai, também pelas dificuldades que passamos em nossas vidas e por esse tempo de adversidade também, onde nos proporciona crescimento espiritual e fortalecimento do nosso testemunho. Te agradecemos, Pai, pelo esforço de cada líder e cada pessoa que está aqui e por toda a diligência, Pai, que eles têm em poder compartilhar Teu Evangelho e se fortalecer também na parte da história familiar, do templo e história familiar. Somos gratos, Pai, também por nos protegerem nesse momento de pandemia, nos dar saúde e nos dar condições de nos mantermos firmes. Te pedimos, Pai, nesse momento em especial, que possas abençoar a vida daquelas pessoas que estão passando por qualquer uma dessas dificuldades, que eles possam ter a confiança no Salvador e no poder fortalecedor e habilitador dele. Te pedimos, Pai, que possas abençoar-nos para que possamos fortalecer ainda mais o nosso testemunho sobre os princípios do Evangelho, que possamos aplicar a expiação em nossas vidas de uma maneira pessoal e que possamos, Pai, ser exemplo em cada ato e cada conduta que tivermos. Rogamos, Pai, por aquelas famílias que perderam seus familiares queridos, para que eles tenham a esperança de um dia voltar a vê-los e principalmente, Pai, buscar durante esse tempo nessa vida aquelas coisas que vão ajudá-los a ter essa promessa grandiosa. E essa oração deixamos com todo o nosso amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.